A cada dia que passa, está ainda mais fácil investir no mercado exterior através da B3, sem qualquer necessidade de criar uma conta numa corretora que opere no mercado internacional. E como que você consegue fazer isso nos dias de hoje? Através de ETFs e BDRs. Ah, mas o que é ETF e o que é BDR? Calma que eu vou te explicar o que é cada classe desses ativos, o que é ETF e o que é BDR. Eu vou detalhar para vocês certinho, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como encontrar ETFs e BDRs para investir através da B3, ou seja, sem a necessidade de criar uma conta numa corretora internacional para conseguir investir no exterior. Tudo isso através da própria B3, beleza? E para mostrar para vocês na prática a compra desses ETFs e BDRs, no dia de hoje eu fiz um depósito no valor de R$300 e ele já está disponível lá na minha corretora. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo para me acompanhar aí na saga do CLT ao milhão. E também não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo para que esse vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Agora bora para o que interessa. Então, o que é ETF e o que é BDR? ETF é a sigla ali de abreviação para Exchange Traded Fund, que pode ser traduzido aí para fundo negociado em bolsa ou mais conhecido aí na língua dos investidores como fundos de índice. O que é um fundo de índice? Na grande maioria das vezes, eles replicam índices nacionais ou internacionais. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Brasil, temos o índice Ibovespa e também existem alguns ETFs atrelados ao índice Ibovespa. Um deles é o BovX11. Eu tenho ele na minha carteira e o que acontece? Se o Ibovespa subir, o meu ETF vai se valorizar porque ele está diretamente atrelado ao índice Ibovespa. E como é feita a composição de um índice? Resumidamente, vamos supor que você tenha uma cesta de ovos e todos esses ovos tenham um valor. Na média geral ali você vai conseguir construir um índice. Assim é feito o Ibovespa. Tem lá, por exemplo, Vale, Petrobras, entre muitas outras empresas que fazem a composição desse índice. Então o ETF está diretamente atrelado a um fundo de índice. E o exemplo que eu dei, o BovX11, é um desses ETFs que está atrelado ao Ibovespa, por exemplo. Agora, BDR, eu vou deixar escrito aqui embaixo, talvez eu pronuncie errado, mas daí acontece. Estamos aí na luta, estudando inglês diariamente para conseguir esse conhecimento, mas é a abreviação de Brazilian Depository Receipts. Traduzindo ali, fica como recibos depositários brasileiros. Então, recibos de depósitos brasileiros que está diretamente atrelado a ações internacionais. Ah, mas o que é melhor, ETF ou BDR? No meu ponto de vista, os dois são excelentes e, claro, depende muito de o que você quer na carteira, qual a finalidade que você quer ter esses ativos. No meu caso, eu tenho os dois e eu consigo pontuar aqui 3 principais diferenças entre ETFs e BDRs. A primeira delas, a diversificação. No ETF, com um único ativo, você provavelmente vai conseguir investir em muitas empresas. Por quê? Por trás de um ETF está um índice e por trás desse índice existem muitas e muitas empresas que compõem a cesta dele. Porque pode ser que você invista em um ETF que tem um índice com mais de 500 empresas. Então, com um único ativo, você indiretamente está investindo em mais de 500 ações em volta do mundo inteiro. Então, o primeiro ponto, a diversificação. Em ETFs, você consegue, com um único ativo, realizar uma diversificação gigantesca, grande maioria das vezes. Já em BDR, você vai estar comprando diretamente uma única empresa. Então, vou comprar ações da Coca-Cola, por exemplo. Você vai estar investindo só na Coca. Então, a diversificação tem que ser feita de maneira manual. O segundo ponto, dividendos. ETFs não distribuem dividendos, diferente de BDRs. Claro, existem BDRs que não pagam dividendos, mas existem também BDRs que te entregam dividendos ali trimestralmente, por exemplo. E o terceiro ponto é a taxa de gestão. Tanto o ETF quanto o BDR cobra uma taxa de gestão. No caso do ETF, é uma taxa muito simbólica ali de 0,3%. Já no BDR, pode ser que tenha uma taxa ali um pouco maior, 0,5%, 1%, até 2%. Porque a empresa que gerencia o BDR comprou esses ativos internacionais, tem na sua carteira esses ativos lá fora, então essa compra é feita em dólar. Quando eles recebem dividendos, eles precisam declarar tudo isso, fazem o pagamento de imposto e já te entrega tudo certinho. Então, investindo em BDR, meio que você consegue fugir dessas burocracias, porque fica às custas da equipe de gestão que está gerenciando esse BDR. E para fazer isso, óbvio, eles cobram uma taxa ali para realizar essa operação. Então, ambos têm a taxa. Muito provavelmente os ETFs
conseguem ter uma taxa muito menor que os BDRs de modo geral. Ah, mas como que eu faço para encontrar ETFs e BDRs? Eu vou utilizar aqui para vocês hoje o site Investidor 10, que ele é um pouco mais limpo e consegue mostrar essa informação de maneira muito mais prática. Então hoje vou mostrar aqui através do site Investidor 10. Então clica aqui em mais, ele vai abrir todas as possibilidades aqui dentro e a gente vai vir na parte nacional e procurar por ETFs nacionais. Por quê? Apesar de estarmos querendo investir lá fora em ETFs internacionais, eles estão listados na Bolsa do Brasil. Então, eles se tornam ETFs nacionais. Então, a gente vai clicar aqui sobre ETFs nacionais, vai trazer aqui a lista de todos os ETFs que estão listados na B3 e podem ser negociados no mercado. Então tem BOVA11, SMAL11 e VVB11, enfim, tem aqui diversos ETFs que vocês podem estar analisando cada um deles. Então, como eu consigo saber o que cada ETF tem por trás dele? No caso do BOVA11, esse cara é um que está atrelado diretamente ao índice da Bolsa Brasileira. Mas, se você quiser saber, abre o Google, joga esse código aqui, vai ter alguns sites, vou entrar aqui no caso, no da BlackRock, para ter mais informações sobre o que é o BOVA11. Após entrar, ele vai ter explicado, cada site vai explicar da sua maneira. Então, ó, exposição ao principal índice de ações brasileiro. O principal índice é o Ibovespa. Aqui, ó, acesso ao mercado de ações brasileiro. Porque com um único ETF você vai conseguir investir em todas as ações que estão compondo o índice Ibovespa. Então você consegue investir, por exemplo, mais de 500 ações. Não sei ao certo quantas ações estão no índice, mas vamos supor que seja 500. Então você compra uma única cota do ETF BOVA11, você vai estar investindo indiretamente em mais de 500 empresas que estão aí entre as maiores empresas que são negociadas diariamente na Bolsa Brasileira. Vamos pegar um outro cara aqui como exemplo, que é um que provavelmente eu vou investir aqui no dia de hoje. China 11. O que tá por trás do China 11? Joga no Google, vai abrir aqui. Ele vai ter os sites, ó, tem todas as especificações. China 11 é do tipo ações, setor outros. Então vai ter aqui, é um ETF de renda variável que acompanha o índice MSCI China. Mas o que é o índice MSCI China? Tá aqui, composto por empresas chinesas de grande e médio porte, que são listados em todos os mercados. Isso inclui China A-Shares, B-Shares, H-Shares e por aí vai. Outro ETF de exemplo, ESGD11. O que é esse cara? O que tem por trás do portfólio dele? Eu gosto bastante de entrar no site da XP, porque eles especificam detalhadamente o que é cada ETF, na grande maioria das vezes. Então, esse cara, o que ele é? Ele vai trazer o que ele tem na carteira, ó. É um ETF que acompanha o desempenho das grandes e médias empresas com exposição a fatores positivos relacionados ao meio ambiente, sociedade e governança. A sigla aqui ESG, né? Existe aí esse padrão ESG no mundo inteiro, que são listadas nas bolsas de valores de países desenvolvidos da Europa, Australásia e Extremo Oriente. E aqui embaixo tem o percentual de cada país dentro desse ETF. Então tem ações do Japão, como por exemplo a Sony. Aí tem aqui Reino Unido, França, Suíça, Alemanha. Então tem aqui o percentual de empresas de cada país. E tem também aqui algumas empresas que são as maiores aqui desse índice, né? Então Sony, Louis Vuitton, Nestlé. Então tem aqui algumas empresas. Claro, se você quiser se aprofundar ainda mais, você vai ter que procurar documentos desse ETF e vai conseguir a lista de tudo que tem dentro da carteira da parte de ETF. Finaliza por aqui. É muito fácil você encontrar. Vem aqui no site do Investidor 10, clique em mais ETFs nacionais. Tudo que vier aqui são ETFs que você consegue investir dentro da B3. Muitas vezes relacionado ao mercado internacional e, como eu disse, existem alguns ETFs aqui, por exemplo, BOVA11 atrelado ao índice Ibovespa, o BOVX11 que também é atrelado ao índice Ibovespa. E aqui é legal você sempre tentar priorizar principalmente ETFs que tenham um grande volume de negociação. Por quê? Não quer dizer que os ETFs que têm um pouco volume é ruim, mas vamos dizer que porventura você compra aqui um ETF que tenha uma negociação de R$952 por dia. Isso aqui é extremamente baixo. Vamos supor que você compre R$500 desse ETF e você quer vender. Você está precisando do dinheiro, você precisa vender urgentemente. Se você colocar no preço de mercado, nossa, dificilmente você vai conseguir vender esses R$500. Então, é muito importante sempre tentar priorizar ETFs que tenham um volume gigantesco, beleza? Referente à parte de BDRs, mesma coisa. Vem aqui em mais,
clica em BDRs. Ele vai listar aqui para vocês todos os BDRs que tem disponível para fazer investimento através da B3 de ações lá do mercado internacional. Vamos pegar aqui como exemplo o BDR da Coca. Vai ter aqui diversos BDRs de muitas e muitas empresas e muitas delas pagam dividendo e outras não pagam. Então, por exemplo, Amazon. Amazon não entrega dividendo. A Tesla também não. A Coca-Cola paga dividendo trimestralmente. Então, vou entrar aqui na Coca como exemplo. Então, aqui, ele vai trazer todas as informações da Coca-Cola. Qual que é o valor de negociação, o PL, o P sobre VP, qual é o dividend yield. Aqui, muitas vezes, vai ser um dividend yield relativamente baixo, porque o mercado acionário lá nos Estados Unidos é extremamente consolidado. E ele paga um baixo dividend yield. Por quê? Por ser um mercado muito consolidado, de primeiro mundo. É muito difícil as ações que estão lá quebrarem, eles entregam uma rentabilidade muito menor que as ações de maiores riscos aqui do Brasil, por exemplo. Então aqui você vai ter todas as informações dos BDRs, os índices aqui que você deve olhar, beleza? P sobre VP, ROIC, ROI, se a empresa tem dívida ou não. Vai ter aqui mais para baixo os últimos anos da empresa, como ela se comportou em relação a lucro, a gastos, a dívida. Então vai ter tudo detalhado certinho, bonitinho aqui para você. E mais para baixo vai ter a parte de dividendo. Então a Coca, conforme eu comentei, paga dividendo praticamente ali a cada 3 meses. Então no mês de dezembro, por exemplo, eu recebi dividendo da Coca, onde eles anunciaram o pagamento de 25 centavos por BDR que você tenha na carteira. Então, a classe de BDRs é muito fácil você localizar também. Vem aqui em cima do mais, clique em BDRs. Aqui você vai conseguir filtrar por setor de consumo cíclico. Ah, quero empresas de tecnologia. Eu quero investir em empresas de tecnologia porque o futuro é tecnologia. Então eu quero investir, por exemplo, em Apple. Você vem aqui, analisa a Apple. Ah, não quero empresas do setor de tecnologia. Quero de consumo cíclico. Vai trazer aqui a Tesla, Nike, Ford, Honda. A Ford é uma empresa que mais para frente eu quero começar a investir nela. Ou na General Motors, né? Quero pegar aqui empresas do segmento automobilístico, por exemplo, que eu ainda não tenho dentro da minha carteira. Então por aqui você vai conseguir filtrar por empresas que você tenha interesse na parte de setor e também por indústria. Ah, não, eu quero consumo cíclico, mas eu quero fabricante de automóveis e caminhões. Ele vai trazer aqui as empresas que estão disponíveis para você investir no dia de hoje. Aí vai de você analisar cada uma delas e ver qual se enquadra melhor dentro do seu portfólio. Agora vamos para o que interessa, a parte de investimento. Como você faz esse investimento? Eu utilizo a Nuinvest, então eu vou mostrar aqui para vocês através da Nuinvest. Mas não tem muito segredo. Se você hoje já investe em ações, fundos imobiliários, entre outros, você vai fazer praticamente o mesmo caminho dentro da sua corretora. Ah, eu quero comprar um ETF. No meu caso, tem aqui uma galera que eu quero comprar no dia de hoje, sendo o ETF Europe 11, ETF China 11, ETF ESGD 11, que é o ETF ali que eu mostrei para vocês, que tem participação em mais de 10 países, tem a Sony, tem a Louis Vuitton. Também vou investir no ETF Gold 11, que é um ETF atrelado diretamente ao índice do ouro, e vou comprar um BDR da Coca. Então, como que eu faço a compra desse cara? Eu quero comprar o ETF Europe 11. Eu venho aqui na minha corretora, vou na parte de investimentos. Se você utiliza outra, aí tem que ir na parte de bolsa, aonde você investe hoje em ações. No caso da Nuinvest, venho investir renda variável, ações, FIs, ETFs e BDRs e jogo aqui na barra de consulta o ETF que eu quero. No meu caso, Europe 11. Clico nele. Eu quero comprar desse BDR 5 unidades. Então, vou vir aqui, comprar, altero a quantidade e coloco 5 e vou fazer o agendamento da minha ordem. Feito isso, agora o restante é muito fácil. Eu tenho aqui China 11 e mais essa galera para investir. Antes de investir nos outros ETFs, vou investir no BDR da Coca. Então, mesma coisa. Vai lá em investimento, ações, BDRs e ETFs. Clica na barra de pesquisa. Digita aqui Coca 34 e realiza a sua compra. Então, no meu caso, eu quero comprar apenas um BDR. Vou fazer o agendamento dessa ordem. E tá feito de uma maneira muito simples. Você consegue investir em vários ETFs e vários BDRs através da Bolsa de Valores do Brasil. Então, vou enviar aqui a ordem desses outros 3 ETFs que eu tenho para realizar no dia de hoje. Feito o envio de todas essas ordens, vou aguardar agora a execução no próximo dia útil e já trago aqui para vocês a posição da minha carteira atualizada certinho. Recentemente eu tô tentando aumentar aí a minha exposição, principalmente na categoria de ações, ETFs e BDR. Então nesse começo de ano eu tô focando principalmente nessas 3 classes de ativo. Na semana passada eu fiz um aporte pesado aí em janeiro de R$ 1.300 e eu foquei tudo em ação. Então eu tinha ali 15% da minha carteira na categoria de ações e se tornou 20%.
com essas compras que eu vou realizar ali no dia de amanhã, a hora que executar todas essas ordens, muito provavelmente vai cair aqui para um 19, 18% e vai aumentar um pouquinho em ETF e um pouquinho em BDR, que eu tô precisando buscar aqui na somatória dos dois 15% da minha carteira, beleza? Vou esperar a execução dessas ordens e já trago a posição da carteira atualizada para vocês. Feita então a execução de todas aquelas ordens de compra que eu havia enviado anteriormente, a posição da minha carteira ficou no dia de hoje a seguinte. Sobrou aqui um pequeno saldo de R$11, eu já recebi dividendos também no dia de hoje, que vai ficar aqui para reinvestir no final do mês, junto com todos os outros que eu ainda vou receber, mas um patrimônio total de R$21.223. E conforme eu havia comentado, baixou aqui só um pouquinho, 0,3%, teve valorização de ação hoje, então aumentou um pouquinho, porém abaixou de modo geral. A parte de ETF que estava aqui 3%, se encontra agora em 4,8% e a parte de BDR em 3,6%. Como eu investi muito pouco em BDR, ele praticamente se manteve aqui. Então, a carteira ficou com esta posição, um pouco menos de 28% em renda fixa nesse primeiro momento. Tá ficando em stand-by a renda fixa, justamente para aumentar o percentual de ações, ETFs e BDRs. Fundo imobiliário, provavelmente eu vou fazer um aporte, mas bem pequeno até o final desse mês, porque a gente ainda está no começo, eu depositei apenas R$300. Então, para que eu consiga cumprir aí a minha meta de todo santo mês investir R$1.300, ainda falta R$1.000 até o final do mês de fevereiro. Então, semana que vem eu já tô de volta fazendo mais investimentos, provavelmente em ETF novamente, um pouquinho de BDR, mas já começar a investir em ações e fundos imobiliários também. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo para me acompanhar aí nessa jornada do CLT ao milhão e de deixar o seu likezão para que esse vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Valeu, falou!